Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. Exatamente. E por que, por exemplo, esse gatilho que a gente estava falando agora? O cara teve um gatilho lá com 10 anos, 12, e foi a primeira coisa que fez ele ter isso. Por que esse gatilho não desencadeou outra doença e desencadeou especificamente bipolaridade? Excelente pergunta. Obrigado. Muito boa. Porque qual que é a questão aí? A bipolaridade, a gente tem 90% de herdabilidade, né? Então, herdabilidade é um nome difícil para quem é o culpado. Quem é o culpado aqui desses sintomas, né? 90% de herdabilidade é a maior herdabilidade que existe na psiquiatria. Ganha de ansiedade, depressão, de toque, qualquer coisa, esquizofrenia. Não tem nada que tenha uma herdabilidade tão grande quanto a bipolaridade, 90%. Então, a genética é culpada, basicamente, né? Você ouve muito falar que questões assim de saúde mental tem a ver com genética, mas a interação no meio, né? Na bipolaridade tem a ver com muita genética, é muito genético, e também com a interação no meio. Mas, basicamente, por que essa pessoa desenvolveu bipolaridade e não ansiedade? Pela genética. A culpa é da genética, né? Então, é importante de entender essa herdabilidade na psiquiatria, e volta até naquele primeiro ponto que a gente conversou lá. Por que eu preciso de uma consulta, de uma entrevista maior para saber se alguém é bipolar? Porque eu preciso saber da história familiar. Se a pessoa não tem um histórico familiar, ela não é bipolar. Esquece, não é isso que acontece. O que acontece na bipolaridade é o seguinte: a pessoa tem bipolaridade e a mãe ou o pai tem, o tio ou tia tem, os avós têm. Você vai encontrar muitas pessoas em uma parte da família ou duas partes. Só que muitas vezes, se até o Kanye West e a Rita Lee têm dificuldade de receber o diagnóstico, seus familiares não receberam. Mas eles tiveram outras coisas: dependência com álcool, problema com álcool, ou muita impulsividade. Nossa, aquela pessoa é tão difícil, que pessoa difícil, impulsiva. Ou depressão que não melhora nunca. Desconfia. Se a depressão não melhora nunca, é provável que ela seja bipolar e não uma depressão não bipolar. Tem que desconfiar. Ou casos de suicídio na família, porque a bipolaridade é a doença que mais suicida, né? 15% das pessoas, né? Então você não vai encontrar, meu avô era bipolar. Não, mas você vai encontrar, meu avô tinha dependência com álcool, era super irritado, era impulsivo, tinha época que ele ficava super para baixo, não saía de casa, e por aí vai. Por que ela é uma doença que consegue sobreviver nas gerações ao contrário das outras doenças? O que ela tem de diferente que ela permanece na linhagem da família? Esse é um ponto super interessante, né? Porque por trás dessa pergunta tem o quê? Por que a evolução não eliminou a bipolaridade? Né? Se a gente está falando de uma evolução humana, por que é que não eliminou a bipolaridade? Né? É simples, por que eu não tiro esse gene da humanidade? A questão é, primeiro, que não é um gene só. A gente sonhava com isso de achar um gene que causava bipolaridade e falar, esse é o gene bipolar. Não é isso. São no mínimo 226 genes que a gente conhece até agora. São alterações em 226 genes. Então aí a gente já vê que não tem como eliminar 226 genes. Sendo que parte desses genes são essenciais. O que é um gene, né? Para quem não está lembrado lá das aulas. Gene é como uma mensagem do WhatsApp para o seu corpo, né? Então, o gene é um pequeno código que está dentro do núcleo da sua célula e ele manda uma mensagem para o seu corpo fazer algo. Seu cabelo vai ser preto, vai ser loiro, seu olho vai ser azul, não vai ser. Então, o gene é isso, uma mensagenzinha de WhatsApp. Só que esses genes da bipolaridade, grande parte, também está envolvido em coisas muito importantes no seu corpo, como o relógio biológico. Não tem como eu eliminar esses genes. Se eu eliminasse os genes da bipolaridade responsáveis por causar a bipolaridade, eu ia eliminar o indivíduo. Não tem como. Ele ia deixar de respirar, não ia ter relógio biológico, não sei o quê. Então, e a gente já vê que não tem como eliminar os genes da bipolaridade. Agora, para uma coisa mais sutil ainda, né? Não só não tem como eliminar, como parte desses genes são coisas boas, né? A diferença entre remédio e veneno é só a dose. Vou dar o exemplo da criatividade.
A bipolaridade está muito associada à criatividade, a gente já sabe disso. Van Gogh era bipolar, né? Meu pintor predileto, né? Então o Hemingway, que é um escritor muito famoso americano, era bipolar. Então a gente vê uma alta relação entre criatividade e bipolaridade. Isso aí já é bem conhecido há mais de um século, né? Por quê? Porque o mesmo gene, o que é a criatividade? Eu associo livremente duas ideias, certo? E junto elas de uma maneira inovadora que ninguém estava pensando e que criou algo novo. O mesmo gene que é capaz de relacionar duas ideias não associadas, se eu aumentar a temperatura dele, ele já começa a ter um pensamento acelerado, meio dissociado, eu não consigo terminar o raciocínio. Se eu aumento ainda mais a temperatura desse gene, o que é que vai acontecer? Eu vou ter fuga de ideias. Eu começo com um pensamento, eu já pulo para outro e não consigo terminar nem concluir nada. Então, como que eu vou eliminar esse gene? Se eu eliminar ele, eu estou eliminando o quê? Eu estou eliminando uma coisa muito boa para mim. Muito boa. Eu chamo isso da minha teoria de pão de queijo, que eu falo que é o quê? O pão de queijo, ele é gostoso dependendo da temperatura. Se você pega um pão de queijo congelado e come, é horrível. Se você pega um pão de queijo morninho, maravilhoso, né? Eu sou de Minas, maravilhoso pão de queijo. Se ele está quente, você machuca a boca. Se ele estiver muito quente, você vai para o hospital. O problema foi o pão de queijo? Foi a massa? Foi o ingrediente? Não foi. Foi a temperatura. Do mesmo jeito são esses genes. Quando eles estão na temperatura, eu estou chamando de temperatura, mas não é temperatura, é ativação dele. Correta, eles trazem coisas muito boas. Por exemplo, o gene que aumenta a energia. Você não quer ter energia aumentada para o seu dia a dia? Maravilha, né? Eu quero ter energia aumentada no meu dia, é uma coisa boa. Se está quente demais, já começa a ficar inquieto, eu já não consigo ficar parado. Se está quente demais, meu comportamento já desorganiza, eu começo a fazer coisas sem sentido. Eu tenho um comportamento desorganizado. O problema é o gene? Não, é a forma como ele está ativado. Por isso que a gente não consegue eliminar a genética de bipolaridade da população e a gente nem quer isso. Perderíamos coisas muito boas, né? Teoricamente, então, ele é um dispositivo útil e necessário para o ser humano. Todo ser humano tem esse dispositivo dentro de si. O problema é que é um dispositivo que ele está sofrendo sei lá, ele está sendo, como é que se fala, modificado de alguma forma. Porque, por exemplo, quando você tem essa genética bipolar, muitas vezes a pessoa carrega a genética, mas nunca manifesta sintomas. Nunca, né? Não é como, por exemplo, na síndrome de Down. Na síndrome de Down, se você tiver trissomia lá, né, são 3 cromossomos do 21, você manifesta a síndrome de Down necessariamente. Na bipolaridade não é isso. O avô pode ter bipolaridade, o filho tem os genes em si, mas não manifesta nenhum sintoma, e o neto manifesta sintomas. O que aconteceu no meio do caminho? Por algum motivo, os genes que aquela pessoa carregava não foram ativados pelo ambiente. Lembra do estresse? O estresse crônico é muito importante para ativar. Muito importante. Então, eu tenho a genética, mas ela está quietinha. Ou eu posso ter genética e cutucar a onça com a vara curta. Aí ela desperta. E como que eu cutuco a onça com a vara curta, por assim dizer, né? E isso é algo super importante. Por quê? Porque se eu tenho vulnerabilidade genética para bipolaridade, eu tenho que saber me cuidar. Como que eu vou cutucar a onça com a vara curta? Primeiro acontece na infância. A pessoa está submetida a um ambiente estressor. É os pais brigando, é divórcio litigioso dos pais, a mãe briga, bate no filho, etc. e tal. O filho está submetido a muitas situações complicadas quando criança. Mas aí a pessoa não tem culpa, né? Ela não tem responsabilidade. Ela é uma criança, está lá no meio daquela família que está disfuncional e prejudicando ela. Talvez sem saber que isso aconteça, né? Mas já fica aí um ponto. Se existe bipolaridade na família, eu preciso tomar cuidado com essa criança para ela não ser submetida a um estresse crônico. Não ativar esse dispositivo ali. Não ativar. Né? Segundo ponto, o uso de álcool e drogas, né? Isso é importante de falar, né? Porque a gente tem agora todo o movimento pela legalização da maconha, né? Mas é importante de entender que ela vai fazer coisas muito diferentes com pessoas diferentes, né? Então, existem pessoas que não têm
qualquer vulnerabilidade genética para psicose, para bipolaridade, e que vão passar por aquele uso ali, seja de qualquer droga, relativamente impune por aquilo, relativamente impune, né? Mas se a pessoa tem a vulnerabilidade genética, aí vai dar problema. Por quê? Porque agora eu tenho uma onça que está dormindo e eu estou cutucando ela. Eu já atendi pessoas, não foi uma nem duas não, né? Que por fumar uma vez abriram quadro de psicose e foram internados, fora da realidade. Isso sempre acontece? Claro que não. Claro que não. A gente sabe que isso não sempre acontece. Tem um monte de gente que vai fumar maconha e nunca vai ter sintoma psicótico. Não é isso que eu estou falando, né? Mas para aquelas pessoas que têm vulnerabilidade genética na família, aquela parte, o THC, pode despertar, né? Pode despertar. Especialmente na adolescência. Né?